Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai falar de dilúvio, mas de uma maneira bem interessante, vocês vão gostar. Por que acontece o dilúvio? Primeiramente, a gente precisa entender o motivo disso ter acontecido. A Terra passou por um período onde o ser humano ele errou tanto, ele pecou tanto, que ele amaldiçoou a Terra. Houve um processo na humanidade aonde precisou acontecer um reboot, um reinício para poder a humanidade ser colocada novamente num caminho de prosperidade espiritual, material, um caminho de bênção, porque ali a humanidade estava tão corrompida, mas tão corrompida que não teria como a humanidade continuar existindo com a presença de Deus ou de uma maneira frutífera na terra. Então Deus, ele cria um plano ao qual esse plano passa pelo dilúvio e pela família de Noé. Então ele pede para Noé construir uma arca. Noé constrói essa arca, tenta chamar o máximo de pessoas possíveis, mas isso é ignorado. E então ele reúne os animais e sua família. E a partir daí, a Bíblia diz que abriram-se as fontes do abismo e as torneiras dos céus. Mas alguns se questionam como foi isso, como aconteceu esse processo. A geologia pode explicar, parte da ciência também pode explicar. Nós antigamente tínhamos um continente chamado Pangeia. E a partir de um grande terremoto, houve uma ruptura das placas tectônicas e houve uma ruptura continental, ao qual os continentes se separaram e estão hoje como nós conhecemos. E ainda estão se separando, cerca de 2 centímetros por ano. Então, a partir daí, você começa a entender. Quando a Bíblia diz que houve uma ruptura, na verdade, houve uma abertura das fontes do abismo, é justamente essa ruptura continental e das placas tectônicas que desencadearam o efeito ao qual as fontes de água que estavam presas debaixo dessas placas tectônicas e debaixo dessa crosta continental começam a sair. E a partir daí começa uma inundação a nível global. Então hoje você começa a entender como esse processo na época de Noé aconteceu. E quando um choque ou uma ruptura continental de uma placa tectônica acontecem, ocorrem os tsunamis. Por quê? Porque o mar é abalado, ele é atiçado e a partir daí acontece o que aconteceu há pouco tempo nas ilhas lá no Ocidente, lá no Oriente, na verdade, aonde teve aquele grande tsunami. Aquele grande tsunami nada mais foi do que um terremoto causado por um choque de placas tectônicas. E foi o que aconteceu também na época. Então nós tivemos o dilúvio sendo causado por tsunamis, pela eclosão das águas que saíram das fontes que foram rompidas. Nós tivemos pelas chuvas. Então vieram águas por todos os lados. Isso explica o dilúvio. Mas se você parar para pensar, foi um efeito que não só apontava lá para o passado, mas também aponta para o futuro. Se você ler no livro de Apocalipse, acontecerão as mesmas coisas que aconteceram no dilúvio, não a nível global, porque Deus prometeu que isso nunca mais aconteceria. Quando ele viu que a humanidade toda havia sido destruída, os animais terrestres todos haviam sido destruídos, ele sentiu aquele peso dentro do coração. Ele sentiu que aquilo não poderia acontecer de novo. E então ele cria uma aliança com Noé, que é dito que é o arco-íris, né? Que é um arco no céu, e a partir daí Deus estabelece que isso nunca mais aconteceria. Mas aquele evento apontava para eventos futuros, como no livro de Apocalipse é citado que haveria tremores de terra, tsunamis, justamente como aconteceram na época de Noé. Só que, qual é a mensagem que isso tudo quer trazer para nós? O que que isso tudo quer dizer para nós? Qual é a mensagem que Deus quer colocar para nós? Você percebe que a partir do momento que aquilo
tudo que representava o pecado morre, inicia-se uma aliança nova. E a partir dessa aliança, tanto Noé, quanto a família de Noé, quanto toda a humanidade passa por um novo período de vivência, de experiência com Deus. Então, talvez isso precise acontecer na nossa vida hoje. Precisamos que o pecado venha morrer dentro de nós para que uma nova aliança seja construída com Deus, para que uma nova aliança seja restabelecida, seja refeita, seja reavaliada por Deus. Talvez aquilo que está dentro de nós, que incomoda, tem incomodado o coração de Deus, está precisando morrer exatamente hoje, para que Deus estabeleça um novo tempo, uma nova era na vida da gente. Eu sei que é difícil a gente abandonar velhos hábitos. Eu sei que é difícil a gente abandonar velhos conceitos de vida. Isso é muito difícil. Mas eu te digo uma coisa, Deus, ele tem o poder de recomeçar coisas maravilhosas na vida da gente. Noé, a partir daquela aliança feita com Deus, ele não alcançou só a vida dele. Ele alcança a vida dos seus familiares e toda a vida daqueles que o cercavam, daqueles que estavam com ele, até mesmo dos animais. Então, talvez hoje o ponto que Deus está precisando para abençoar a nossa família é a nossa transformação, é a nossa mudança de vida, é o nosso recomeço como ser humano. Então, o que eu quero te dizer hoje? Está na hora de velhos hábitos que desagradam a Deus morrer, para que você possa então viver um tempo novo. Noé experimenta um tempo novo, aonde numa terra nova, com a criação de novas espécies de animais, porque o cruzamento de animais gerou a diversidade que nós temos hoje. Uma família muito abençoada, uma família que não só foi abençoada naquela época, mas gerou bênção até os dias de hoje. Então, você pode entender que uma pequena atitude, a atitude de obedecer, a atitude de mudar de vida, a atitude de transformar velhos hábitos, de fazer morrer velhos hábitos que desagradam a Deus, pode transformar não só o seu futuro, mas como o futuro de toda a sua família, como o futuro de todos aqueles que estão ao seu redor. Basta o passo da mudança. Então eu quero te convidar a dar esse passo hoje. O passo de mudar, o passo de se transformar, o passo de viver um tempo novo. Então, pensa nisso, reflete nisso e você vai ver que Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para fazer através das nossas vidas. Eu queria fazer uma oração com você, uma oração bem breve. Queria que você dissesse assim comigo: Senhor Jesus, hoje é o dia que eu quero fazer morrer dentro de mim tudo aquilo que te desagrada, para que seja iniciado um processo novo, uma história nova, uma humanidade nova, um espírito novo dentro de mim. Senhor Jesus, me ajuda naquilo que eu preciso mudar e estabelece um tempo novo na minha vida. Amém. Então era essa a mensagem que eu queria trazer no dia de hoje. Que a paz seja convosco.